Graça e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E sejam todos bem-vindos ao podcast Bebendo da Fonte. Nesse 6º episódio, nós temos como tema Jubal, Vivendo a Boa Nova. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, manda esse episódio para o seu amigo, sua amiga, seu irmão, seus familiares. E não esqueça de seguir os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte. Hoje vamos entender melhor o que é a Jubal, porque ela existe e como ela tem sido instrumento de Deus na vida dos jovens batistas alagoanos. E quem vai nos ajudar a entender mais sobre a Juventude Batista Alagoana é o nosso convidado de hoje, que é formado em administração, seminarista da PIB Maceió, igreja em que lidera a juventude também, é coordenador de capacitação da Juventude Batista Brasileira e também é o atual presidente da Juventude Batista Alagoana, a Jubal. Casado com a Maria e servo do Deus Altíssimo. Seja bem-vindo, João Pedro. Obrigado, pessoal. Graça e paz, aos irmãos aqui da Igreja Batista do Bebedouro que estão ouvindo e também o pessoal que está ouvindo aí que não é daqui da igreja, mas que eu tenho certeza que está sendo alcançado aí por esse projeto incrível aí que vocês estão fazendo. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. JP, faz um resumo sobre a sua caminhada cristã. Como é que você começou nessa caminhada? Então, eu nasci na igreja, não na igreja, obviamente, no hospital, mas, enfim, desde pequeno, que eu me entendo por gente, tenho caminhado com Cristo. Só que, claro, é como diz aquele ditado, filho de peixe, peixinho mas filho de crente não é crentinho necessariamente, Então, teve um momento específico onde eu me encontrei com Cristo, que foi justamente um momento muito decisivo assim na minha vida. E assim, não tive um momento que eu me afastasse completamente da igreja e tal, mas eu ainda não entendia o que era o evangelho. Então, quando eu entro na universidade, é um momento de crise de fé e tal, mas logo nos primeiros anos eu também fui alcançado assim e compreendi a graça do nosso Deus, Então, acho que quando eu entro ali na universidade, Deus usou alguns grupos de evangelismo e tal lá, que começaram a caminhar comigo e aí eu vim entender e perceber a graça de Deus, Então foi um momento divisor de águas, onde eu realmente entendi que eu era um pecador, que eu precisava de um Salvador, para além simplesmente de frequentar uma igreja, mas realmente de ter esse relacionamento com Jesus Cristo, Então tem esse ponto-chave aí na minha história, eu gosto sempre de destacar esse encontro que o Senhor teve comigo, assim, Então, muito importante, Eu começo a compreender isso, o evangelho e tal, então eu me envolvi bastante em missões universitárias, E aí eu cheguei a liderar um movimento estudantil de evangelização na UFAL. Foi por meio desse movimento que uma vez eu fui para o sertão da Bahia e também de Pernambuco, ali Petrolina, Juazeiro, que foi onde eu conheci a minha esposa, que a gente tirou um mês para evangelizar as universidades de lá, isso em 2019, Aí foi quando eu conheci e tal, a gente começou a conversar e orar intencionalmente, e aí vocês viram que eu já estou casado, como foi apresentado aí. Muito bem. Meu irmão, como foi que você se tornou esse processo presidente da Jubal? Como foi o seu primeiro contato com a Jubal? Para mim foi uma surpresa, Porque eu chego na PIB ali mais ou menos em 2020, 2021, eu acho. E aí diversos cenários e tal estavam acontecendo na igreja na época e houve uma mudança na liderança lá da juventude, E aí nessa mudança acabou que eu fui escolhido para liderar lá a juventude. Quando eu comecei, eu procurei justamente quem pudesse me ajudar de alguma forma nesse processo de liderança, Uma coisa que eu sempre falo assim com jovens é que a pessoa quando se torna líder de jovem, eu pelo menos nunca vi alguém assim, de a pessoa, sei lá, depois de um treinamento, passou a ser líder de jovem. Geralmente o líder de jovem, ele passa a ser por causa de situações assim, Tá ali, e aí a liderança da igreja, o pastor e tal, percebe que é alguém que está mais envolvido e tal, então diz, vou confiar essa liderança, Então, partiu daí, e aí eu me vi assim, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí fui procurar justamente esse ponto de apoio. E aí foi quando eu me aproximei mais da Jubal, justamente porque eu sabia que já poderia contar com as experiências que o pessoal da Jubal já tinha, também a possibilidade de eu me aproximar de outros líderes. Chamava sempre a banda da Jubal para estar cooperando com a gente,
E aí a juventude também de lá da igreja foi se reaproximando com a Jubal, né? Coincidentemente, o acampamento que estava tendo a eleição, né? A Fran estava vindo aí de 2 mandatos que ela esteve à frente, e aí estava justamente nesse processo de transição. O mandato na Jubal dura ali em média 2 anos, né? Assim como da nossa convenção, né? E aí estava justamente nesse processo, aí eu cheguei lá tranquilo, pastor, só queria participar do evento e tal, ser edificado. Na época até o pastor Eber Aleixo, que hoje é um dos vices, né, da CBB, estavam lá. E aí quando olhei, fui indicado. Eu fui só votar em quem seria o próximo presidente. Quando eu olhei, fui indicado. E aí eu percebi, a outra indicada foi inclusive a Bruna. Sim. Só que a Bruna foi mais esperta do que eu, pastor. Ela declinou antes. Quando ela declinou, só sobrou eu, então eu fui eleito. Foi um tempo desafiador. Uma coisa que eu tenho aprendido desde aquele dia, naquele acampo, dia 23, é que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Primeiramente, sem a graça de Deus, que nos sustenta, que nos conduz, mas também sem uma boa equipe, uma boa diretoria que está sempre caminhando junto. É fundamental. E eu lembro desse momento, e eu lembro que o que tocou o coração de todo mundo ali foi quando você fez uma oração. E essa oração foi tão especial, tão maravilhosa, que pelo menos no meu coração ficou assim, é ele. E eu acho que todo mundo ficou nesse sentimento, tanto que você foi indicado. Mas a gente está falando aqui sobre a Jubal, mas a gente tem que lembrar também que pode ser que alguém não conheça. Então, para aquelas pessoas que não conhecem, o que é a Jubal? Jubal é a abreviação de Juventude Batista Alagoana, né? E aí, a Fran ela sempre dizia uma coisa que eu também costumo colocar, que assim, se você é jovem, se você é batista, você faz parte da Jubal. E até uma questão que eu observo bastante nessa caminhada é que uma das coisas que nós batistas nos alegramos é justamente o princípio da autonomia da igreja local. Isso é muito importante, a gente não abre mão com certeza, mas tem outro princípio que a gente não pode deixar de esquecer, que é justamente o princípio da cooperação. E a Jubal, ela participa, assim como a convenção, está muito ligada a esse princípio da gente estar aqui para servir especificamente as juventudes, promover essas integrações entre os líderes de juventudes, que a gente sabe que tem diversos conflitos, que um líder enfrenta aqui em Maceió, são uns. Mas se você sobe, por exemplo, um pouco mais para a parte alta, você já vê que tem outros desafios. Sim. Então, talvez algumas programações, por exemplo, que esse líder vai fazer ali na parte alta, aqui na parte baixa, talvez na parte alta ele não faça. Porque às vezes o pessoal trabalha na parte baixa, tem que chegar, né, tarde, enfim. E aí tem outros cenários, tem o pessoal da Zona da Mata, tem o pessoal do Sertão, que vocês conhecem muito bem, assim, quais são os desafios. A Jubal tem justamente esse propósito, servir as juventudes locais. Diante disso, amado, eu gostaria de levar a conversa para esse lado justamente de desafio. Eu gostaria de que o irmão falasse. Obviamente a gente está falando da Jubal, né, a Juventude Batista Alagoana, mas de maneira geral, como é que o irmão vê essa questão dos desafios para o jovem cristão na atualidade, certo? Então, é um novo tempo que nós estamos vivendo, com novos desafios, as mudanças tecnológicas, essas mudanças culturais. Qual é o desafio do jovem cristão, ou quais os maiores, ou o maior desafio nessa sociedade em que nós estamos vivendo nesse tempo? Boa. Então, pastor, eu creio que são muitos desafios do nosso tempo, né? A gente vive aí nesse, cada vez um mundo mais secularizado, né? Sim. E isso acaba atingindo também os nossos jovens, né? Talvez trazendo mais para perto, assim, de forma mais prática, eu acho que um dos grandes desafios da nossa juventude são as distrações. E aí não tem como a gente, por exemplo, não falar, por exemplo, do celular. Não no intuito de demonizá-lo, não é isso, mas no sentido de que se a gente não souber como a gente conduz as nossas redes sociais, como a gente utiliza o nosso tempo, isso acaba sendo algo que nos distancia do Senhor, né? E às vezes a gente tem tempo para ficar nas redes sociais e a gente faz postagens e não sei o que e tal. Eu sou uma pessoa que eu considero relativamente ativa assim, nas redes sociais, mas se a gente não tiver cuidado, isso nos distancia do Senhor facilmente, né? E aí nos distancia tanto para o lado, olharmos para coisas do mundo necessariamente como a gente fala, né? Mas também pode nos distrair com mais teologias que a gente vê por aí. Sim. Eu passei até por uma situação que eu presenciei, por exemplo, um pastor falando uma vez que foi repreender um jovem que estava com uma teologia complicada, né?
para não dizer herege. E aí o jovem respondeu assim, ele disse, meu pastor, mas aqui na igreja a gente tem 50 membros, eu acho que na época, né? E fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Então, assim, foi algo que para aquele jovem era tipo assim, se tem muitos seguidores, então é alguém que realmente está seguindo o evangelho, sabe? Só que quando a gente vê que não quer dizer que porque tem multidões que o Senhor está ali, né? Aí você vê que muitos dos jovens cristãos hoje têm deixado se levar, né? Justamente, às vezes, tem coisas que crescem os olhos do jovem. Hoje, por exemplo, a questão dos seguidores, dos blogueiros e tal, enfim. E aí cresce os olhos para isso e às vezes acaba esquecendo do que é realmente importante, né? De caminhar com a sua igreja local, da sua vida com Deus principalmente, ali ter o seu tempo devocional diário, né? De meditar nas escrituras. E às vezes acaba se distraindo com isso, né? A gente vê muito, eu estava até gravando um vídeo lá para a igreja para a gente passar no início, né? Dizendo assim, se você for, o culto vai começar, guarde o seu celular. Porque hoje as pessoas, parece que o senhor tá pregando aqui, aí a pessoa está lá, aí bota no chat GPT, aí começa, né, a fazer comparações e tal. Ou até mesmo distrair jogando, enfim, no celular ou vendo as redes sociais, né? Um dos principais desafios do jovem cristão hoje são as distrações. E por meio dessas distrações, a gente tem uma outra série de questões, né? Eu acho que o desafio também da superficialidade. Acompanhando alguns jovens, a gente percebe essa superficialidade espiritual, assim, de às vezes poderia estar... Porque não, às vezes, gastou tempo mais... aprofundando, né? Isso, e fica olhando coisas que são meramente perca de tempo, né? Acaba vivendo uma fé superficial. E aí, às vezes na caminhada a gente vê jovens se afastando do Senhor, e quando você vai entender o que aconteceu, você olha que a pessoa não estava tão próxima do Senhor quanto ela achava que estava, né? Porque ela estava ali numa questão bem superficial e tal, nunca procurou se aprofundar e tal. Então, acho que seja um dos desafios, né? O secularismo entrando dentro das igrejas também. A gente já viu que isso aconteceu na Europa, tem acontecido agora nos Estados Unidos. Alguns estudiosos dizem que a tendência é que o Brasil seja um dos próximos a passar por isso, porque, embora a gente viva hoje nessa crescente de igrejas e tal, hoje a gente é visto, né? Hoje a gente é estudado. Por exemplo, quando chega eleições, você vê analistas políticos querendo saber o voto dos evangélicos, né? Porque sabe que isso tem um peso, enfim. Mas ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento, a gente vê que se não for um crescimento baseado na palavra, um mero inchamento, isso pode acontecer o que aconteceu nesses outros lugares, nesses outros países, enfim, né? Então, mas assim, sem a graça de Deus a gente não consegue vencer esses desafios, né? E o interessante é que, assim, coisas tão importantes como você citou, essa questão do próprio secularismo, né? Que eu acredito que é um movimento muito ligado à juventude, à questão de balada gospel, né? Igrejas cada vez mais parecidas, inclusive esteticamente, com esses ambientes, né? Então, ambiente que jovem gosta, jovem secular gosta, que é balada, shopping center, né? Tem igreja que parece muito hoje com shopping center, né? Verdade. Então, acho que para atrair os jovens, né? Tem muito disso, uma ideia de que, olha, você não vai precisar mudar muita coisa, né? E esse é um desafio, a gente precisa ter. E a outra coisa que você falou muito importante é essa questão do uso da tecnologia, especificamente o celular, né? Mas de maneira geral a internet, é que a gente precisa encontrar o equilíbrio, porque, por exemplo, é uma arma muito poderosa e um instrumento muito bom, e assim, que pode ser usado para o bem, né? E poderoso, que a gente vê que a própria Gilbal, por exemplo, né? Usa, e as igrejas usam muito, né? Sobretudo depois da pandemia da Covid. A busca pelo equilíbrio é fundamental, né? E o jovem que está numa fase tão de descoberta da vida, né? De coisas assim, tem que lidar com isso, né? Na verdade, é um grande desafio, né? E cada época, assim, tem os seus desafios, né? Sim. O senhor é jovem também, né? O jovem há mais tempo, né? O senhor teve o seu. O jovem bem maduro. E hoje a gente tem esses, né? Isso. Independente da época, que a gente não pode esquecer justamente sobre quem nós vamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso coração.
a quem nós amamos, né? Eu vi uma vez um comentário de uma dessas que o senhor falou agora, uma espécie de balada, né? Isso. Gospel, que eu tenho muita dificuldade com isso, acho que, enfim. E a pessoa disse assim, nossa, os crentes querem fazer a mesma coisa que nós fazemos, mas sem peso na consciência. Sim. E aí eu disse, nossa, é muito perigoso. É. E realmente, quando você vê algumas formas de cultos, né, que às vezes parece que atrai as pessoas pela dopamina, né, por uma experiência, por um emocionalismo e tal, você vê assim, as pessoas não estão enraizadas em Cristo. Elas estão procurando qual é a melhor atração. Então, qual é a melhor atração para o domingo? Qual é a melhor emoção para o domingo seguinte? Não é em Cristo, né? E aí essa questão da balada, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente entende que Cristo é suficiente, a gente sabe que a gente não precisa estar correndo atrás dessas coisas para encontrar alegria para o nosso coração, porque a alegria que Cristo nos dá, ela já é suficiente. Não quer dizer que o jovem cristão, ele não é alegre, ele é alegre, né? Alegria baseada em Jesus Cristo, que independe dessas situações e que não precisa desses artifícios para poder criar uma experiência que vai, né, levar a outras questões e acaba afastando mais de Deus, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala logo no início é a importância de alguns hábitos que ajudam na qualidade de vida espiritual. Aí você falou da leitura da palavra, da oração, Sim. de uma vida realmente devocional, né? E aí eu fiquei pensando que também é preciso ter uma vida de comunhão nas igrejas. E como você falou, de que a Jubal, por exemplo, ela faz essa integração entre diversas igrejas batistas, né, de todo o estado. Essa integração acontece também através de programações, né? Eu queria que você destacasse, citasse uma programação da Jubal que faça essa integração. Certo. Olha, a principal programação é justamente o acampamento, né? A gente tem aí o acampamento da juventude, que já tem anos e anos, né? Inclusive, estava ouvindo um dia desse como surgiu a questão do acampamento, que antes tinha alguns jovens lá na década de 60 que iam ali para uma casa em Riacho Doce, por ali, né? Por aquela região. E eles iam toda a época de carnaval e tal. A gente sabe que é um momento que a gente, como igreja, a gente procura se afastar, né? Enfim, e naquela época não era diferente. Então eles procuraram e o missionário Boy O'Neill, né, viu aquela situação e tal. O que ele fez? Ele saiu pelo litoral norte procurando um lugar e não falou para ninguém. Ficou caladinho na dele e tal e foi procurar. E aí ele achou o espaço que hoje a gente tem o nosso acampamento e comprou aquele espaço, né? E começou justamente com os acampamentos da juventude, que na época, no período de carnaval, só que aí com o tempo os jovens foram se casando, foram tendo filhos e tal, e aí eles viram que ficava complicada essa questão de realizar nesse período, né? Então surgiu o acampamento da família, que surge no período de carnaval, e aí os jovens passaram a fazer o nosso acampamento da Jubal, feriado da Semana Santa, né? Que é um período que a gente também tem bons dias para poder estarmos ali em confraternização e tal com o nosso Deus. Então, assim, o evento, o momento assim, né, que reúne todas as juventudes é justamente esse, que acontece anualmente. A gente vai lá para Paripoeira, inclusive já eu vou falar mais detalhes desse ano, né? A gente vai. E aí é muito bom, pastor, ver assim, jovens de todos os lugares do nosso estado, com diversas realidades, né? E é um momento realmente de a gente se confraternizar, da gente conhecer um pouco mais da realidade do outro, dos desafios do outro, né? Mas é importante destacar que a Jubal também ela não é uma promotora de eventos, né? O nosso foco não é promover eventos, como eu falei, é gerar essa integração entre os jovens e tal, e o acampamento ele surge justamente como algo que facilita isso. Fala agora, JP, sobre a questão propriamente dita do acampamento desse ano. Sim. O tema, certo? Quais são essas expectativas? Quando é que começa, quando é que termina? Para que o pessoal possa entender bem essa questão. Certo. Esse ano, tradicionalmente, na verdade, começa na quinta-noite, e aí a gente vai lá para Paripoeira e vai até o domingo pela manhã, né? O domingo pela manhã a gente finaliza, faz uma ceia ali na beira da praia e tal, lá no acampamento, e aí logo em seguida a gente dá o café da manhã e já libera o pessoal, porque a gente sabe que domingo é dia de culto, então o pessoal tem que voltar para suas igrejas. Mas esse ano, Deus tem colocado no nosso coração o tema
vivendo a Boa Nova, né? Manifestando o Evangelho no ordinário. Esse tema ele nasceu muito de uma necessidade que nós enxergamos na juventude. Por quê? Porque a gente percebeu que muitos jovens têm vivido esse evangelho superficial. Um evangelho que se restringe muitas vezes ali ao culto de domingo. E às vezes pensam assim, no domingo eu sou crente. O pastor ali está me olhando e tal, então eu sou crente. Eu vivo o evangelho. Mas na segunda-feira, quando chega ali na faculdade, quando chega no trabalho, essas pessoas, algumas dessas pessoas, né, não estou apontando ninguém, obviamente, mas algumas pessoas dizem assim, não, aqui eu vivo da minha forma, então se eu estou na universidade, não tem problema eu pescar aqui alguma coisa. Se eu estou no trabalho, eu faço um jeitinho brasileiro aqui. Por quê? Porque muitas pessoas têm essa visão de que o evangelho se restringe ao domingo, à igreja. Então a gente pensou assim, a gente precisa entender que essa boa nova, que é justamente a boa nova do evangelho, que nós somos chamados a anunciar, né? Nós somos chamados a anunciá-la e a vivê-la no nosso ordinário, no nosso dia a dia, que são os nossos dias mais comuns, né? E assim, um ponto importante é que a gente sabe que nem todo mundo vai ter, por exemplo, o chamado, como por exemplo o senhor tem, do ministério pastoral, né? Que vive constantemente ali ligado à fé e tal, propriamente dita, né? A maioria das pessoas, elas vão trabalhar, vão para os seus trabalhos, vão para a sua faculdade, enfim. E aí, como é que essas pessoas vivem o evangelho nesse dia a dia? Aí foi pensando nisso que a gente disse, a gente precisa trabalhar isso com a nossa juventude, porque a gente tem, graças a Deus, jovens que estão na universidade, estão se formando, vão para diversas áreas, que talvez a gente não consiga com tanta facilidade chegar nessas diversas áreas que estão. Então, assim, talvez eu não consigo chegar num ambiente com jornalistas, porque eu não tenho contato com jornalistas assim. Mas o jovem que é jornalista e tal, que tem um contato com seus amigos, ele tem um papel de viver a boa nova lá. Ou então, talvez eu não consiga hoje chegar lá na UFAL e me comunicar com alguns jovens de determinado curso. Mas o jovem que conheceu a Cristo, que está lá, ele tem essa oportunidade de comunicar o evangelho onde ele está. Então a gente pensou justamente nesse cenário, nessas situações que a gente diz assim, olha, o evangelho ele é para a vida toda. A gente precisa viver todos os dias, não somente em momentos específicos, né? JP, durante a nossa conversa aqui, você citou uma coisa muito interessante, que você disse até que a Fran falava sobre isso, e é uma frase que você tem levado também, Sim. de que a Jubal está aberta para todos os jovens batistas, né? Se você é jovem, se você é batista, você faz parte da Jubal. Então, como as pessoas, como as igrejas locais, elas podem ajudar para que os jovens fiquem engajados mesmo, se envolvam com a Jubal e possam trazer frutos nas próprias igrejas também. De incentivar os jovens a estarem presentes nas atividades. No caso do líder, você vê assim que você tem outras pessoas que estão ali para caminhar com você. Então, assim, a igreja local, quando ela investe e incentiva os jovens a estarem nas atividades, né? Por exemplo, quando a igreja ela investe para que os jovens, e nós temos visto isso, sabe, Débora, assim, igrejas que têm investido, que têm, às vezes uma pessoa não tem condições de pagar o acampamento, investe ali o valor financeiro, ou então mobiliza irmãos para que estejam lá. Esse jovem ele vai para lá, mas não é simplesmente um evento, não é um evento para se divertir, é um evento para edificação. Então, por exemplo, ano passado nós tivemos um treinamento para os líderes sobre conflitos que eles têm e tal. Então a gente diz assim, olha, você vai para lá, mas você vai voltar capacitado também. E essa capacitação que você vai ter não é para você guardar, é para você frutificar na sua igreja local. Então é um dos pontos importantes assim. O primeiro passo, né? Incentivar os jovens a participarem. Isso pode ser feito de diversas formas. Como cada igreja encontra a sua estratégia, né? Eu entendo, por exemplo, esse podcast aqui da igreja é uma forma de incentivar os jovens a participarem e também dar a oportunidade da igreja como um todo conhecer. Porque às vezes pode ter um irmão que não é jovem, mas ele tem um sobrinho. Às vezes isso acontece muito, pastor. Às vezes eu recebo alguma mensagem e tal, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho e tal. Eu digo, passa o meu contato e tal.
né? Então a gente procura servir dessa forma também. JP, nós queremos agradecer a sua participação, com certeza nesse momento tão significativo para Jubal, às vésperas do acampamento, né, da Jubal. Nós ficamos muito felizes. Queria só que você deixasse uma última palavra aí para a Juventude Batista Alagoana, certo? Certo, vamos lá. Primeiramente agradecer, né, pastor, pelo convite, pelo espaço aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, em nome de toda a nossa juventude, e também convidar os irmãos, as irmãs a seguirem as nossas redes sociais, né? Sou Jubal, a gente tem postado tudo lá nas nossas redes. Qualquer dúvida que tiverem, assim, podem falar com a gente também. E a palavra que eu tenho é justamente para que a nossa juventude, a gente não saia, nós não venhamos a sair da dependência de Deus, sabe? Independente do cenário que a gente tem enfrentado, dos desafios, eu acho que nós somos chamados a ficarmos na dependência de Deus, em obedecê-lo e procurarmos. Tem a missionária Ana Alzira, ela fala uma coisa, né? O que é que Deus está fazendo, né? Deus tem feito grandes coisas assim na nossa juventude, na nossa cidade, no nosso estado. E aí eu desafio você, jovem, a orar a Deus, a perguntar: Senhor, como eu posso fazer parte daquilo que o Senhor tem feito na juventude, no povo batista do meu estado, né? E aí tenho certeza que você vai ver diversas formas ali para você obedecer ao Senhor e partilhar essa boa nova do Evangelho que a gente tem falado aqui. Amém, amém. Deus te abençoe, JP, o seu ministério, como seminarista e todas as áreas que o Senhor confiou nas suas mãos, né? A você e a toda a sua família, que essa bênção seja estendida. Amém. E você, jovem, não esqueça de seguir a Jubal, de participar, de se envolver com todas as programações, todas as atividades, porque a Jubal verdadeiramente é uma bênção. Amém, isso aí. Nos acompanhem no nosso próximo episódio, é o 7º episódio. Nós agradecemos a sua companhia até aqui e até a próxima. Deus abençoe a todos.